Nessa aula sobre evolução, nós vamos falar um pouco a respeito das evidências da evolução e também sobre o processo de especiação. Bom, a primeira coisa que nós precisamos compreender é o que são as evidências da evolução. As evidências da evolução são indicativos que sustentam as teorias da evolução. São processos que podem ser visualizados hoje, que podem nos dar uma ideia de como a evolução realmente aconteceu. Existem três principais evidências de evolução, que seriam os fósseis, as evidências moleculares e as homologias. Os fósseis são considerados como uma evidência de evolução porque mostram, registram a presença de organismos, diferentes organismos, no nosso passado. Então, qualquer vestígio que algum organismo tenha deixado no passado e que nós podemos encontrar hoje pode ser considerado como um fóssil. Existem diferentes tipos de fósseis, sendo que os mais conhecidos são as impressões, os fósseis em âmbar, os ossos fossilizados e os fósseis congelados. As impressões, como o próprio nome está dizendo, nada mais são do que marcas deixadas por seres vivos no ambiente. Nós temos aqui, por exemplo, o caso de uma pegada, que seria um vestígio fóssil, e o caso de uma impressão deixada por uma folha na rocha. Um outro tipo de fóssil seria o fóssil em âmbar, que vocês estão vendo nessa imagem aqui da esquerda. O fóssil em âmbar nada mais são do que seres que ficaram presos na seiva de algumas plantas e essa seiva ela solidificou e se tornou uma rocha, mantendo no seu interior pequenos animais ou até mesmo pequenos vestígios de planta fossilizados. Os fósseis mais conhecidos pela população são os ossos fossilizados, principalmente os ossos de dinossauro. Na verdade, os ossos fossilizados não são exatamente os mesmos ossos que faziam parte do corpo dos indivíduos. Quando os indivíduos morrem e são soterrados, a parte orgânica dos ossos sofre decomposição, mas ela é substituída por minerais que existem nas rochas. Com isso, são encontrados os ossos que não tem mais a parte orgânica, toda a parte orgânica foi substituída pelos minerais, mas que mantém o mesmo formato dos ossos originais. Outro tipo também de fóssil seriam os fósseis congelados. São aqueles animais que morreram e permaneceram congelados até os dias de hoje. Essa imagem que vocês estão vendo aí é um caso bem conhecido, que foi um mamute encontrado totalmente preservado na região da Sibéria. Um outro tipo de evidência da evolução são as evidências moleculares. As evidências moleculares são obtidas comparando as moléculas que fazem parte dos seres vivos de hoje, principalmente proteínas e DNA. Quando nós comparamos o DNA e as proteínas das espécies viventes, nós conseguimos ver semelhanças entre os indivíduos. Com isso, conseguimos propor um parentesco evolutivo entre as espécies e, consequentemente, uma história evolutiva. Nós temos aqui um exemplo que mostra como essas evidências moleculares poderiam nos auxiliar a entender a evolução. Comparando os aminoácidos, que são os componentes que formam as proteínas, de diferentes espécies e comparando elas com o ser humano, nós observamos que nós temos mais similaridades com os macacos, um pouco menos de similaridade com os cães, menos ainda com as aves, com as rãs, e temos uma grande diferença em relação aos nossos aminoácidos e os aminoácidos das lampreias, que seria um tipo de peixe. Isso permite aos cientistas analisarem a evolução e verificarem que nós temos um parentesco evolutivo muito maior com os macacos, com os cães, do que com os peixes. Então, as evidências moleculares permitem aos cientistas promover uma hipótese de como a evolução aconteceu. Um outro tipo de evidência evolutiva seriam as estruturas homólogas. As estruturas homólogas são aquelas estruturas que têm uma mesma origem evolutiva. Então, são partes do corpo que, mesmo que sejam diferentes fisicamente falando, elas têm uma mesma origem embrionária e evolutiva.
Para que nós possamos compreender o que são as estruturas homólogas, nós temos esse quadro mostrando como o membro superior, né, o nosso braço, ele se apresenta de forma diferente em diferentes espécies de animais. No primeiro quadro, nós vemos o membro superior adaptado ao voo. Então, nos pterodáctilos, que são um grupo de dinossauros, nas aves e nos morcegos, o membro superior ele se especializou para o voo, mas nos 3 casos a estrutura é a mesma, é o membro superior. Então, ela tem uma mesma origem embrionária e também uma mesma origem evolutiva. Já no segundo quadro, nós vemos o mesmo membro superior, no entanto, especializado para nadar. Então, forma uma espécie de nadadeira, tanto nos golfinhos quanto nas focas. No terceiro quadro, nós temos o membro superior especializado para a locomoção, para correr, como nós vemos nos cães e nas ovelhas. E por último, nós temos o membro superior adaptado para segurar objetos, para agarrar objetos, como é o caso do braço humano e também do membro superior do mussaranho, que é um pequeno roedor. Esse quadro, se vocês observarem as cores que estão pintadas nas estruturas, vocês vão verificar que nós temos os mesmos ossos, tanto na asa, quanto na nadadeira, quanto no membro superior especializado para correr, quanto no membro superior especializado para agarrar objetos. Isso mostra que mesmo tendo funções diferentes, todas essas estruturas são a mesma estrutura. Todas essas estruturas são um membro superior. E isso indica um parentesco evolutivo entre todos esses animais. Uma coisa que tem que ficar clara é a diferença entre homologia e analogia. O que acontece? A homologia é aquilo que está presente nas estruturas, nos órgãos homólogos, que eu expliquei no slide anterior. As estruturas homólogas são aquelas que podem não ter a mesma função, mas têm uma mesma origem embrionária e têm uma mesma origem evolutiva. Exemplo, a asa do morcego é homóloga à asa da ave, porque em ambos os animais, essa estrutura, apesar de não ser igual, essa estrutura, ela tem uma mesma origem embrionária e evolutiva. No entanto, nós temos aqui a asa de um inseto. A asa do inseto não tem relação nenhuma com o membro superior. Então, a asa do inseto não é homólogo à asa do morcego ou à asa da ave. Ela é parecida, mas não tem uma mesma origem embrionária e evolutiva. Neste caso, nós dizemos que isso não é uma homologia, e sim uma analogia. É importante que vocês compreendam o que é a analogia, o que é a homologia e a diferença de um para outro, porque a homologia e a analogia nos mostram 2 diferentes processos que ocorreram na evolução. A homologia nos indica a chamada irradiação adaptativa. Por quê? Quando nós temos uma mesma estrutura, no caso, o membro superior, que tem uma mesma origem embrionária, uma mesma origem evolutiva, mas que são adaptadas a diferentes ambientes, isso mostra como durante a evolução nós tivemos uma mesma estrutura se modificando para 2 coisas diferentes para se adaptar a 2 ambientes diferentes. Então, esse membro superior, ele foi modificado durante a evolução, sofreu modificações e foi possível que os indivíduos se adaptassem a diferentes meios. No caso, por exemplo, o membro superior dos cavalos permitiu aos cavalos se adaptar a correr, né? A adaptação a correr. Já o membro superior das aves permitiu às aves a adaptação ao voo. Então, por isso é uma irradiação adaptativa, né? Porque sai de um mesmo ponto e irradia para pontos diferentes. Uma mesma estrutura que tem uma adaptação para diferentes meios. Já os órgãos análogos, as analogias, nos indicam um outro processo evolutivo, que é a convergência adaptativa, que é o contrário. Aí nós não estamos saindo de um ponto e indo para pontos diferentes, nós estamos saindo de pontos diferentes e indo para o mesmo ponto. Por quê? Na analogia nos mostra como 2 coisas totalmente diferentes, que têm origem embrionárias diferentes, origens evolutivas diferentes, puderam ficar parecidos ao ponto de parecerem a mesma coisa, mas não são.
Caso, por exemplo, das nadadeiras, dos tubarões e dos golfinhos. Os golfinhos são mamíferos e as nadadeiras dos golfinhos nada mais são do que o membro superior, o mesmo que o nosso braço. Mas as nadadeiras dos tubarões não têm nenhuma relação com os braços, por quê? Porque os tubarões não têm braços, eles são peixes. Então, enquanto as nadadeiras dos golfinhos são membros superiores dos golfinhos, são os braços adaptados para nadar, nos tubarões, as nadadeiras são estruturas formadas por outras partes do corpo que não têm relação nenhuma com o braço, com o membro superior, mas que ficaram parecidas com as nadadeiras dos golfinhos, mostrando como duas estruturas diferentes podem convergir para ficarem semelhantes, né? Também mostrando um outro processo evolutivo muito importante. Um outro processo evolutivo que nós vamos conversar nessa aula, que é muito importante, é o processo de especiação. A especiação nada mais é do que o processo de criação de novas espécies. Então, durante a evolução, os indivíduos eles se modificaram, não apenas se tornando indivíduos diferentes, mas inclusive podendo chegar ao ponto de se tornarem espécies totalmente diferentes, ao ponto que seria incapaz de que esses indivíduos voltassem a reproduzir e gerar descendentes férteis. Então, além de nos tornarmos diferentes com o passar das gerações, nós também podemos nos tornar tão diferentes que nem mais pertencemos ao mesmo grupo. Como ocorre a especiação? O processo de especiação depende de mutações genéticas, porque são as mutações que vão gerar as novas características, mas também depende de um isolamento reprodutivo. Por quê? Como nós vemos aí na imagem, nós temos aqui no início um grupo de insetos e todos eles pertencem ao mesmo grupo, são da mesma espécie. Então, eles são capazes de reproduzir e gerar descendentes férteis. No entanto, se houver um isolamento reprodutivo, alguma coisa separar esse grupo e esse grupo aqui, o grupo A, não for mais capaz de reproduzir com o grupo B, então pode ser um rio, uma montanha, alguma coisa impede a passagem do grupo A para o local onde está o grupo B. E essa separação, ela perdurar por muito e muito tempo, todas as mutações genéticas que surgirem no grupo A não serão compartilhadas com o grupo B. Da mesma forma, todas as mutações genéticas que surgirem no grupo B não serão compartilhadas com o grupo A. Por quê? Para que haja o compartilhamento de mutações genéticas, teria que haver a reprodução, mas eles estão isolados reprodutivamente. Algo impede que eles reproduzam. Com o passar das gerações, essas mutações podem se acumular ao ponto de que nós teremos aqui uma espécie totalmente diferente da outra. Tão diferente que se nós juntarmos novamente esses grupos, eles não serão mais capazes de reproduzir. Um dos exemplos mais conhecidos de isolamento reprodutivo que gerou, com o passar das gerações, novas espécies foi a deriva continental. A partir do momento em que fragmentos dos continentes se separaram, espécies que faziam parte do mesmo grupo, né, eram da mesma espécie, ficaram isoladas. E com o passar dos anos isoladas, elas foram ficando tão diferentes que acabaram se tornando espécies diferentes. Um caso bem interessante que mostra esse isolamento reprodutivo e o que ele causou, né, de especiação é o caso da Austrália. Se nós observarmos aqui esse quadro mostrando a deriva continental, a Austrália foi um continente que se separou dos demais continentes há mais tempo. Então, ela se isolou dos demais continentes há muito tempo atrás, cerca de 225 milhões de anos. E os outros continentes foram se separando, mas a Austrália já estava separada. Então, ela ficou tanto tempo sozinha que toda a sua fauna teve tempo suficiente para acumular um grande número de mutações genéticas. Isso fez com que a fauna australiana fosse diferenciada de qualquer outra fauna do mundo. Por ter ficado tanto tempo isolada, né, antes que pudesse haver qualquer tipo de comunicação, toda a fauna australiana ela se tornou peculiar. Nós temos animais na Austrália que não encontramos em nenhum lugar do mundo. Eles têm uma mesma origem com os animais de outros lugares,
né? Então, existem, por exemplo, os marsupiais, como os cangurus, que são esses animais que têm bolsa, eles são parentes dos marsupiais que existem aqui na América do Sul, que é o caso do gambá. Só que ficou tanto tempo separado a Austrália do restante do mundo que os marsupiais que existiam lá ficaram muito diferentes. Nós temos então o coala, né, o caso do canguru. Temos outros animais que, como por exemplo os mamíferos ovíparos, que é o caso do ornitorrinco, o caso da équidna. Então toda essa fauna muito estranha comparada com o resto do mundo se deve ao fato da Austrália ter ficado isolada reprodutivamente durante milhares de anos de todo o restante do mundo. Essa foi a nossa aula sobre evidências da evolução e sobre especiação. Qualquer dúvida, eu estou à inteira disposição.